Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. Olha o tema de hoje, especialíssimo. A máquina do tempo é a intuição. Ô André, isso aí parece ficção científica. Você vai falar de ficção científica? Olha, vamos ver. Então, a máquina do tempo é a intuição. Vou fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em psicologia social pela USP, mestre em psicossomática pela PUC, psicólogo e psicanalista. Pois é, a ficção científica atual e do século XX fizeram muitos livros, filmes e séries sobre a máquina do tempo. Então já tivemos muitos filmes, séries, livros, né, sobre a máquina do tempo. Em 2002, o diretor Simon Wells produziu o filme A Máquina do Tempo, com Jeremy Irons no elenco, né? Olha que elenco especial, né? Mas o que seria esta máquina do tempo? O que é isso? O que é isso? Alguns vão de cara pensar, isso é uma grande bobagem, outros vão pensar, não, isso é uma possibilidade, mas o que é isso? Seria um mecanismo no qual as pessoas entrariam e viajariam no tempo, para o futuro, para o passado. Então poderiam fazer tanto viagens distantes para o passado, viagens distantes para o futuro próximo, passado recente, até uma história circulando. Quando eu falo história circulando, é porque algumas pessoas divulgaram, mas nós não temos as provas disso. Mas, então, essa história que está circulando diz que Nikola Tesla teria inventado sim a máquina do tempo. Que ele teria conseguido fazer a máquina do tempo. Aí muitos já dirão, André, isso é bobagem, por que você está falando disso? Outros dirão, olha, interessante, é uma possibilidade, continua. Em 1895, Tesla fez pesquisas que indicavam que o espaço e o tempo poderiam ser influenciados por campos altamente magnéticos. Então, ele fez uma série de pesquisas sobre o espaço e o tempo e ele chegou à conclusão que espaço e tempo poderiam ser influenciados por campos eletromagnéticos muito potentes. Afirma-se que o projeto Filadélfia teria sido baseado nas descobertas de Tesla. Então é outra questão que entra numa polêmica muito grande. O projeto Filadélfia existiu? Eu sugiro que você pesquise e você chegue às suas conclusões. Não siga os outros falando. Faça você mesmo a pesquisa. Teve até o filme Projeto Filadélfia, tem uma série de livros, né? Tem um livro especificamente, né, que descreve todo o projeto Filadélfia, do Berlitz, Charles Berlitz, e de outros autores também. Então, André, isso é mera ficção? Pode ser. André, não, tá interessante, continua, vamos embora. Acredita-se que Tesla, com suas experiências com eletricidade, alta tensão e magnetismo, então a gaiola de Faraday, por exemplo, possa ter conseguido viajar no tempo. Então, existem algumas pessoas que afirmam isso, especialmente na época do Tesla. Se é verdade ou não, não sabemos, mas temos alguns relatos aí que indicam essa possibilidade. Estou apresentando como possibilidade. Segundo relatos, a primeira experiência de Tesla de viajar no tempo aconteceu em março de 1895. Olha quanto tempo atrás, né? Então, final do século XIX. Um repórter do New York Herald escreveu que encontrou
o inventor sentado em um café, depois de ter sido submetido a um campo de elevada eletricidade. Então, o repórter diz que Tesla lhe confessou que tinha viajado no tempo, embora a experiência não foi muito agradável. Então Tesla falou para esse repórter do New York Herald que teria viajado sim no tempo e que não teria sido uma experiência agradável. Se ele viajou para a época atual, evidentemente, na época atual, ele não viu nada de muito bonito de se ver, né? Então, se foi esse o caso, nós não sabemos. Mas o que ele diz é que foi uma experiência um tanto quanto desagradável. Tesla teria afirmado ao repórter que ficou em contato com o campo eletromagnético e saiu dos limites do espaço e do tempo. Então, deste campo eletromagnético, ele teria saído dos limites do espaço e do tempo. Essa experiência nós chamaríamos hoje de entrada na quinta dimensão. Então, ele saiu das dimensões de espaço e tempo, vamos lembrar, dimensões do espaço. Altura, largura, profundidade. Primeira, segunda, terceira dimensões. E a quarta dimensão, o tempo. Veja bem, dentro da classificação mais científica. Tem outras pessoas descrevendo quarta dimensão como sendo outra coisa? Tem. E isso é uma classificação, existem várias, né? Mas dentro dessa classificação científica de Einstein, a quarta dimensão é o tempo. Então Tesla teria, a partir de um campo eletromagnético muito intenso, com um forte magnetismo, superado os limites do espaço e do tempo. Então Tesla teria afirmado ao repórter que viu o passado, o presente e o futuro ao mesmo tempo. Você imagina isso? Viu passado, presente e futuro ao mesmo tempo. Olha que coisa avançada, difícil até de compreendermos, mas ele viu simultaneamente, passado, presente e futuro. Eu sei que muitos pensarão agora, André, você está assistindo muitos filmes de ficção científica, e está acreditando nisso, André, isso é ficção científica, isso não existe, etc, etc, etc. Por isso que eu estou apresentando como uma possibilidade, eu não estou apresentando como uma certeza, então estou apresentando como uma possibilidade. Na minha visão viável, nesses temas como máquina do tempo, etc. Mas, independente de ser mera ficção ou realidade, os relatos de intuições humanas que viajaram no tempo são muito numerosos. Então, se existiu ou não uma máquina do tempo, isso é uma questão a ser estudada, verificada, pesquisada, pesquise você. Mas que a intuição humana conseguiu ir para o passado e para o futuro, nós vamos ver agora como isso é cheio nos relatos históricos. Mesmo as pessoas no cotidiano podem ter sonhos premonitórios, sonhos de antevisão de coisas que vão acontecer. Isso é relato das pessoas no cotidiano. Então os sonhos podem transportar no tempo, tanto lá para frente quanto lá para trás. Se a máquina do tempo existiu ou não é uma questão que renderia demorada conversa com argumentos favoráveis e contrários. Então nós ficaríamos conversando aqui um tempão. E alguns diriam que sim, outros diriam que não, e daí para frente. Mas a capacidade humana de, pela intuição, então aí a máquina do tempo é a intuição, pela intuição, ir para o passado ou ir para o futuro, isso tem sido demonstrado em vários momentos históricos e até no cotidiano. Você conversando com as pessoas, você vê que as pessoas têm relatos sobre isso. Mas a intuição humana já demonstrou várias vezes ter essa capacidade. Então a nossa intuição tem essa capacidade. Onde está a máquina do tempo mais poderosa? Dentro de nós. No intuere é olhar para dentro de si. Então essa capacidade
de se deslocar no espaço e no tempo, estaria dentro de nós. Mas, veja bem, experiências de quinta dimensão, experiências que ultrapassam os limites do espaço, ultrapassam os limites do tempo. A começar pelo sonho do faraó interpretado por José do Egito. Então você vai encontrar esse sonho, claro, muitos conhecem, muito comentado, Gênesis, capítulo 41, vai do versículo 1 ao versículo 57. Então as 7 vacas gordas representavam 7 anos de fartura. E realmente isso aconteceu. José do Egito interpretou e os fatos aconteceram. E as 7 vacas magras representavam 7 anos de escassez. Então o faraó tinha sonhado com o futuro. Foi um sonho chamado naquela época de profético. E realmente isso aconteceu, foi fato. Então ele sonhou com fatos que realmente aconteceram. Então olha aí, já chama atenção. João Evangelista teve visões sobre o futuro que ele deixou em seu texto Apocalipse, em inglês The Book of Revelation, né, o livro da revelação. Muitos afirmam que esses fatos futuros que ele anteviu estariam acontecendo agora, na atualidade. Eu mesmo compartilho essa visão. Eu acredito que tudo que ele anteviu são fatos que nós podemos perceber com clareza na atualidade. Então, é como eu vou argumentar agora. Coincidência tem limite. Então, até um certo ponto é mera coincidência. A partir de um certo ponto, deixa de ser coincidência para ser um fenômeno real. Isso foi muito estudado em parapsicologia. J.B. Rhine, da Duke University. Então ele tinha as cartas Zener. E a partir dessas cartas, ele verificava se a pessoa tinha capacidade de intuir essas cartas ou não. Então, tudo isso foi medido. E, de fato, algumas pessoas tinham uma capacidade intuitiva muito avançada. E isso foi visto pela ciência. Uma ciência que se estabeleceu nos Estados Unidos, chamada parapsicologia. Não está muito mais em voga. Atualmente, quase ninguém fala da parapsicologia, mas foram as experiências de J.B. Rhine que verificaram essas capacidades mais avançadas do ser humano, de telepatia, de precognição. Então ele chamava de experiências extrasensoriais. Então temos estudos avançadíssimos sobre isso. Eu compartilho essa visão porque são muitas coincidências do relato para os fatos que acontecem na atualidade. Então, muitas coincidências. Então, chega um momento que você já entende que não é mais coincidência, que já é fato de que houve sim uma previsão. Então você mede isso pelos fatos, né, pela sequência dos fatos. Tantas coincidências que passam da possibilidade de mera casualidade. Ah não, isso é casual, ele falou, mas cada um interpreta de um jeito. Não é bem assim. Acompanhe você também o texto. Acompanhe o texto do Apocalipse e veja quantas coisas se aplicam justamente na atualidade. Para uma evidência de que ele anteviu a época atual. Então, estamos falando agora de evidências, né? Quem falava muito de evidências foi René Descartes, o filósofo francês René Descartes. Ele falava o que era uma evidência. Então, temos aqui, saímos de suposições, de hipóteses para algumas evidências. Mas como ele pôde antever? Mas como é que ele pôde antever há 2000 anos atrás o que estaria acontecendo hoje? Pela intuição. Despertada pela sua aproximação com a inteligência suprema. Então, a sua aproximação com Deus, com a inteligência suprema ou consciência cósmica, chame do jeito que você quiser, né?
o importante não é o nome, mas é a essência do ser. Então outros vão chamar de Jeová. Então não importa o nome, mas a essência do ser maior que comanda o universo. Então, segundo, né, segundo até o relato dele, ele entrou em contato com Deus e esse contato lhe permitiu ter essa antevisão. Então, todos nós podemos fazer algo semelhante? Podemos. Em contato com uma inteligência maior, desenvolvermos a nossa capacidade de intuição. Então, o nosso desenvolvimento da espiritualidade nos permite desenvolver muito a intuição. Aí você vai dizer assim, Ih, André, hoje você está muito místico, cadê a ciência? Bom, vamos falar de ciência. O hemisfério que comanda o lado direito do nosso corpo é o hemisfério racional. A inteligência racional nós usamos até a exaustão. A inteligência artificial explora até as últimas possibilidades da inteligência racional. Então, quando as máquinas estão adentrando na inteligência racional, nós precisamos adentrar mais na inteligência intuitiva. Vamos abandonar a inteligência racional? Não. Vamos acrescentar a inteligência intuitiva, que é uma inteligência de síntese, que é uma inteligência rápida, que é uma inteligência minimalista. Descapta as questões. Essa inteligência intuitiva é uma inteligência de síntese. Este potencial de intuição e de deslocamento intuitivo no tempo, então, essa possibilidade de nos deslocarmos no tempo, irmos para uma dimensão que está além de tempo e espaço, esteve presente em algumas pessoas ao longo da história. Então, eu dei o exemplo do faraó, que sonhou com 7 vacas gordas, 7 momentos de fartura no Egito, e 7 vacas magras, 7 anos de escassez no Egito. E esses fatos aconteceram. Tudo isso foi interpretado por José do Egito. Então ele interpretou o sonho do faraó de forma correta. O faraó construiu silos e pôde guardar os alimentos no período de fartura, para que no período de escassez não houvesse fome. E deu certo. Então ele foi até o futuro, sim. E, como eu disse, João Evangelista também foi até o futuro e descreveu um momento histórico que há muitos indícios de que seja o momento atual. Tantos indícios que, na minha visão, você tem a sua e eu respeito, na minha visão, não gera mais margem de dúvida. Ele realmente anteviu a época atual. E se alguns desenvolveram essa capacidade intuitiva, isso indica que é uma capacidade humana que todos podemos desenvolver. Então vamos de novo para o cérebro. Então, hemisfério esquerdo, que comanda o lado direito do nosso corpo, racional. Hemisfério direito, que comanda o lado esquerdo do nosso corpo, hemisfério intuitivo, porque as inervações são cruzadas. E então já identificamos isso inclusive no cérebro humano. Então essas capacidades intuitivas, que são muito ligadas às artes, que são muito ligadas a justamente o autor que faz um livro de ficção científica, né? Então, por exemplo, quando George Orwell escreveu sobre uma sociedade do futuro, no seu livro 1984, ele anteviu uma sociedade, uma distopia, uma sociedade do controle, que parece muito a sociedade atual. Né? Você é vigiado em todo canto, né? Dizem, não, é para sua proteção. O fato é que você é vigiado em todos os cantos. Né? E se vão instalar um sistema de vigiar e punir, né? Como falou Michel Foucault no seu livro Vigiar e Punir, isso pode acontecer também. Então,
uma distopia. Ao mesmo tempo que vivemos também a transição planetária para um mundo melhor. Então, o que temos na atualidade? Vamos simplificar ao máximo. Temos as forças do mal, que são essas forças de exploração, de controle, de tentar fazer lavagem cerebral, de tentar impor um ponto de vista único, aquela coisa toda. E temos as forças do bem, de libertação, que provavelmente vão entrar num choque maior, infelizmente, né? Não existe outra possibilidade, mas intuitivamente falando, né, pelos estudos que a gente faz, realmente a transição planetária acontecerá e as forças do bem prevalecerão. Isso falando já de uma forma intuitiva, mas a partir de vários e vários estudos, de vários e vários estudiosos que falam do momento atual, da geopolítica atual, e também de pessoas que previram isso. E aí pegamos de novo João Evangelista, que prevê que no final de todos esses confrontos teremos uma nova civilização chamada Nova Jerusalém. Mas um detalhezinho só sobre isso para a gente terminar. Naquela época, referência de grande cidade era Jerusalém. Ele não teria como falar de Nova York, de Paris, não teria como falar de outras cidades. Então foi uma referência da época. Então, muito cuidado quando a gente interpreta esses textos, porque não são... ele não tinha uma outra forma de explicar. Então, ele pode ter falado, sim, de outras grandes cidades e a interpretação pode mudar muito, 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 muito do que a gente imagina daquelas interpretações tradicionais. Então, vamos abrir a mente. Espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você e lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.